Richard Benjamin Speck nasceu em 6 de dezembro de 1941 em Kirkwood, Illinois, Estados Unidos. Era o sétimo de 8 filhos. Logo depois que nasceu, a família mudou-se para Monmouth, Illinois. Seu pai, a quem era profundamente ligado, morreu de ataque cardíaco quando ele tinha apenas 6 anos. 3 anos depois, em 1950, sua mãe se casou novamente e se mudou com o marido para Dallas, levando Richard e sua irmã mais nova com ela. As crianças eram frequentemente abusadas verbal e fisicamente por seu padrasto, que constantemente estava bêbado. Rapaz pobre, Richard começou a beber bebida alcoólica ainda jovem. Foi preso pela primeira vez quando tinha 13 anos e deixou o colégio aos 16. A infância de Richard foi marcada por delinquência juvenil e abuso de álcool, o que logo levou a pequenos crimes. Em 1962, se casou com uma garota de 15 anos, Shirley Merlon. Logo, em pouco tempo, tiveram uma filha. O casamento terminou em divórcio em 1966. Em 1963, após várias prisões, Richard foi condenado por roubo e fraude em cheques, sendo sentenciado a 3 anos de prisão, mas teve liberdade condicional após 16 meses. Em 1966, para evitar outra prisão em Dallas, ele voltou para a cidade de Monmouth. Enquanto estava lá, por um curto período foi carpinteiro, mas logo o homem que cometia apenas roubos decidiu mudar para crimes mais violentos. Ele roubou e estuprou violentamente uma senhora de 65 anos em sua própria casa no dia 2 de abril de 1966 e em 13 de abril espancou brutalmente até a morte uma garçonete em seu próprio local de trabalho, Mary Kay Pierce. Mas Richard conseguiu se desviar do interrogatório policial e escapar mais uma vez. Mas a polícia descobriu alguns dos pertences pessoais da senhora assassinada de 65 anos em seu quarto vago de hotel, que o ligaram conclusivamente ao ataque dela. Depois de ser questionado sobre o assassinato pela polícia, ele fugiu para Chicago, onde ficou com sua irmã. Richard acabou ficando em um hotel pequeno perto do salão de contratações da União Marítima Nacional, onde se candidatou a um emprego como marinheiro mercante. Aonde Richard estava trabalhando, começou a acontecer desaparecimentos. As autoridades de Indiana queriam interrogar ele sobre o assassinato de 3 meninas que desapareceram no dia 2 de julho de 66, cujos corpos nunca foram encontrados. As autoridades de Michigan também queriam interrogá-lo sobre seu paradeiro durante o assassinato de 4 outras mulheres, com idades entre 7 e 60 anos, já que seu navio estava nas proximidades na época. Richard, no entanto, parecia ter um talento especial para escapar rapidamente e manter as forças policiais na dúvida. Esses ataques, no entanto, tornaram-se insignificantes no dia 13 de julho de 66, quando Richard chegou à porta de uma casa em South Chicago, que servia como uma casa comunitária para um grupo de 8 jovens estudantes de enfermagem do vizinho Hospital Comunitário do Sul de Chicago. Quando Cora Amaral, de 23 anos, abriu a porta da frente com a batida de Richard, ele forçou a entrada sob a mira de uma arma. O psico de Richard então reuniu as enfermeiras e ordenou que esvaziassem as bolsas antes de amarrá-las a todas. Ele começou a brutalizá-las das maneiras mais horríveis nas horas seguintes. Um total de 8 mulheres entre 19 e 24 anos foram amarradas, roubadas, espancadas, estranguladas e esfaqueadas durante o ataque. De acordo com o New York Times, pelo menos uma vítima foi estuprada. A contagem de corpos era tão alta que Richard não percebeu que Cora, que havia aberto a porta para ele na sua chegada, conseguiu se esconder embaixo de uma das camas. Quando ele saiu horas depois pegando o dinheiro que havia roubado, a moça se encolheu em seu esconderijo apavorada por horas antes de finalmente reunir coragem para procurar ajuda. Ela escalou o peitoril de uma janela e gritou por socorro, conseguindo com que os vizinhos chamassem a polícia. A sobrevivente ajudou na descrição com o retrato falado do assassino, mas o ponto mais importante foi que ela se lembrou da tatuagem distinta, Born to Raise Hell, em tradução literal, nascido para erguer o inferno, que junto com a imagem permitiu que a polícia identificasse seu suspeito como Richard Speck. Investigações imediatas em todo o país também levantaram os outros incidentes de que ele era suspeito, bem como sua ficha criminal.
Nos dias anteriores, a identificação automática de impressões digitais demorou quase uma semana para identificar as impressões encontradas na casa como sendo dele. A cobertura da mídia espalhou a imagem de Richard nas primeiras páginas, e em uma tentativa desesperada de escapar, ele tentou cometer suicídio no dia 19 de julho, cortando os pulsos no hotel decadente em que estava hospedado. Mas mudou de ideia no último minuto. Pediu ajuda e foi levado ao hospital do condado de Cook, onde sua tatuagem o denunciou. Ele foi preso e levado sob custódia. Richard precisava de uma cirurgia para consertar suas artérias cortadas e era vigiado por uma dúzia de policiais que estavam determinados a garantir que seus dias de fuga de sorte terminassem. Seu julgamento começou em 3 de abril de 67 e sua alegação de que não tinha nenhuma lembrança dos 8 assassinatos cometidos colocou a única sobrevivente do massacre no centro das atenções como a testemunha principal. Apesar das preocupações sobre sua capacidade de testemunhar após sua terrível experiência, ela teve um desempenho impecável, impressionando o júri com cada detalhe daquela noite, identificando prontamente Richard. O julgamento apenas durou 12 dias e, em 15 de abril de 67, o júri considerou Richard culpado dos 8 assassinatos. Após menos de uma hora de deliberação, o juiz o condenou à morte. Mas em 1972, a sentença de morte foi alterada para 150 anos de prisão, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos aboliu a pena de morte. Richard nunca foi oficialmente acusado dos outros assassinatos dos quais era suspeito antes do evento brutal das enfermeiras, e oficialmente esses casos permanecem sem solução. Em sua cela, Richard colecionava selos e ouvia músicas. Por muitas vezes foi flagrado com drogas, mas ele dizia que não se importava com as possíveis punições, pois de qualquer jeito ele permaneceria ali para o resto de sua vida. Exatamente como seu pai morreu de ataque cardíaco em 5 de dezembro de 1991, um dia antes de seu aniversário. Em 1996, 5 anos após sua morte, um jornalista de TV tornou público um vídeo de prisão que mostrava Richard usando drogas e tendo relações sexuais com outro preso durante os anos 1980. O vídeo bizarro e perturbador mostra que Richard parece ter seios no vídeo, aparentemente como resultado de um tratamento hormonal recebido na prisão ou como resultados de medicamentos hormonais contrabandeados. Ele ainda aparece vestindo roupas íntimas femininas. No vídeo, Richard também admite o assassinato das enfermeiras, descrevendo os estrangulamentos com alguns detalhes e se gabando da força necessária para matar alguém dessa maneira. No vídeo, ele diz: "Se eles soubessem o quanto eu me diverti, me deixariam solto." Quando questionado o motivo do crime, ele encolhe os ombros e, em tom sarcástico, diz: "Não foi a noite delas." O lançamento do vídeo causou um grande escândalo no Departamento de Correções de Illinois e foi amplamente citado como justificativa para a reintrodução da pena de morte. Este caso nos mostrou que a morte pode literalmente bater em nossa porta.